aí, gurizada medonha? Tudo bem com vocês? Estou aí, ó, o velho de volta, mais fininho, mais magrinho. Estou aqui para conversar com vocês sobre uma iniciativa muito legal aí do pessoal do Coach, que é um curso voltado especificamente para a área de jurisprudências. Nós vamos começar esse nosso curso aí, vamos trabalhar nesse nosso curso com as jurisprudências aí em direito tributário, tanto do STJ quanto do STF, desde o ano de 2012. Então nós vamos começar lá em 2012 com o STF, vamos ver até 2016 STF e STJ também. Então vai ser muito legal esse nosso curso. Esse nosso primeiro módulo aqui nós vamos focar STF e STJ, a jurisprudência dos anos de 2012 e de 2013. As jurisprudências, claro, que nós entendemos que são as mais importantes aí para vocês para o concurso, porque como a gente sabe, as bancas fiscais, em especial a ESAF, até o CESP, né, está fazendo isso bastante, o pessoal tem ido muito nas jurisprudências, o pessoal começou indo no STF e agora já está passando inclusive para STJ, já vi até posição de Tribunal Regional Federal em provas aí, então isso não é o comum, né? O mais comum aí é STF e alguma coisa de STJ, então nós vamos tentar ver tudo isso, mas eu quero fazer uma pequena ressalva aqui para vocês antes da gente começar. Esse nosso curso de Direito Tributário, de Jurisprudência em Direito Tributário, ele já pressupõe aí que tem um entendimento da matéria. Eu já tenho feito cursos aí de Direito Tributário, já conheça, já esteja familiarizado com os institutos de Direito Tributário, porque nós vamos focar ali na jurisprudência, no que pode vir a ser cobrado de vocês, e isso já pressupõe um entendimento. Quando o acórdão for muito complicado e a matéria for um tanto complexa, eu vou abrir um pouquinho, vou fazer as explicações, vou tentar trazer para vocês aí uma forma mais esquematizada disso, mas o pressuposto aqui é que tu entende o que eu vou estar falando, tu já conhece os institutos necessários para a gente trabalhar a questão da jurisprudência. Então, esse é o minha primeira ressalva aí. E a minha segunda ressalva é quanto a exercícios, né? Nós vamos formatar alguns exercícios, mas o que eu quero que tu tenha em mente é que o foco aqui não é exercício, né? O foco aqui é a matéria, o conceito. Claro, isso pode vir a ser cobrado de vocês? Pode. Como isso está sendo cobrado pelas bancas? Eu vou fazer uns exemplos aí para vocês ao final de cada módulo aí sobre como isso pode vir a ser cobrado e realmente é bastante complicado assim como isso é cobrado em concurso. Isso pode ser cobrado pela ideia do julgado, mas também pode ser cobrado mediante excertos, partes do julgado que o examinador gosta lá e de selecionar aquelas partes, mudar umas palavras ali e colocar na questão para vocês. Então, eu sei que a nossa vida não é fácil, a nossa vida é árdua, mas é isso que nos espera pela frente. Então, é isso que eu vou trazer e na realidade, vou tentar trazer para vocês aqui nesse nosso curso de jurisprudência em direito tributário. E fiquem muito tranquilos que nesse aqui eu não vou contar minha historinha de vida, não preciso contar minha historinha de vida, aqui nós já vamos cair dentro, vamos cair matando aí a questão da jurisprudência específica. Beleza? Vamos começar aí com o nosso querido STF. Vamos começar com uma jurisprudência tranquila, né, importante aqui, mas bem tranquila. Vamos falar de imunidade tributária e de obrigação acessória, só para a gente relembrar rapidinho, né? Vem aqui, mesinha, pro cara, pro tio, aqui pro velho escrever, vamos lá! Quando a gente fala de imunidade tributária, nós falamos aqui o quê? De uma norma constitucional, né? Uma norma que está lá na Constituição da República, que é uma norma negativa de competência. É uma norma negativa de competência, ou seja, uma norma que impede, essa norma de imunidade, ela impede o exercício, impede o exercício da competência tributária, né, velho? Impede o ente que possui a competência delimitada na Constituição
de exercer esta competência. Então, quando a gente fala de imunidade tributária, em tese, a regra, né, o que vem diretamente na nossa cabeça é a obrigação principal. Porque o que é a obrigação principal? A obrigação principal é uma obrigação de dar, pagar, bufunfa, dinheiro. Enquanto que a obrigação acessória, ela é um fazer, né, no interesse da arrecadação. Então nós temos duas ideias. Nós temos a obrigação principal e nós temos a obrigação acessória. Quando a gente fala de imunidade tributária, nós falamos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, opa, como a imunidade aqui, não há exercício de competência da obrigação principal, eu não preciso pagar. E a dúvida que surgiu aqui nesse julgado e pacificada de forma, no meu entendimento, muito correta e tranquila pelo STF, foi a questão de, ora, mas se eu estou ao abrigo da imunidade tributária, não há possibilidade de inserção aí, de obrigação de pagamento. Eu estou sujeito, mesmo estando ao abrigo da imunidade tributária, estou sujeito ao cumprimento de obrigações acessórias. Essa foi a controvérsia que foi levada até o STF, e o STF muito bem delimitado, entendendo os conceitos aí de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, disse o seguinte, olha ali, o fato de a pessoa jurídica gozar da imunidade tributária não afasta a exigibilidade da manutenção dos livros fiscais lá no recurso ordinário 250.844. Por que isso aconteceu? Olha aqui o que ele disse. Olha, ele é imune, mas ele precisa continuar cumprindo obrigação acessória. Pô, minha letra está cada dia mais bonita, né? Então, o que o STF disse? Olha, em tese aqui, colegas, a ideia das obrigações, aqui eu trouxe um excerto ali do informativo 668 do STF, né? Isso é muito importante, nosso curso está sendo formatado com base nos informativos do STF, na coletânea de jurisprudência do STF e do STJ. Então, é muito importante a gente trabalhar o que está expresso lá nesses informativos, porque ali ficam todas as ideias base. Então, a ideia base aqui desse julgado foi que no direito tributário há um princípio chamado da autonomia das obrigações, porque no direito civil a obrigação acessória ela segue a principal. A obrigação acessória ela orbita a obrigação principal e depende da obrigação principal. Isso no direito civil. Né? No direito tributário isso não acontece. É o princípio da autonomia das obrigações. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Elas existem independentemente aí uma da outra. Então essa foi a base da tese que disse, olha, no caso em que pese existe a imunidade e não nasça a obrigação tributária principal, é possível que a obrigação acessória seja exigida. Olha ali, imunidade tributária e obrigação acessória. Exigir de entidade imune a manutenção de livros fiscais é consentâneo com o gozo da imunidade tributária. Essa foi a conclusão da primeira turma, tá? Ao negar provimento a recurso extraordinário, no qual o recorrente alegava que, por não ser contribuinte, olha ele, eu não sou contribuinte, eu tenho imunidade, não lhe caberia o cumprimento de obrigação acessória de manter livro de registro do ISS e autorização para emissão de notas fiscais de prestação de serviço. Na espécie, o tribunal de origem, do qual decorreu o posicionamento que chegou lá ao STF, entendera que a pessoa jurídica de direito privado teria direito à imunidade e estaria obrigada a utilizar e manter documentos, livros e escrita fiscal de suas atividades, assim como se sujeitaria à fiscalização do poder público. Então, no julgado que deu origem a esse recurso extraordinário lá no STF, o Tribunal de Origem já tinha trazido essa tese, que é uma tese consolidada na doutrina e na jurisprudência. E a base aqui, neste caso, inclusive, se
se moldou com o disposto no artigo 14 do CTN, que diz que é uma das condições aí para se usufruir do benefício da imunidade, essas entidades provavelmente assistenciais, né, que é uma imunidade que precisa aí de regulamentação de lei, e qual essa imunidade é regulada lá pelos dispositivos do artigo 14 do CTN, que é preciso que mantenham a escrituração de suas despesas e receitas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, a base aqui utilizada foi o artigo 14, no inciso 3, e no final o ministro Fux lá explicitou aquilo que eu acabei de falar para vocês. No direito tributário, não há vinculação que há no direito civil do acessório seguir o principal, porque as obrigações acessórias, há obrigações acessórias que são autônomas da obrigação principal, ou seja, a ideia da imunidade ela não necessariamente leva à impossibilidade do cumprimento de obrigações acessórias. Esse julgado foi até um pouco polêmico, porque o ministro Marco Aurélio tinha entendido diferente, mas depois ele voltou lá e reajustou o seu voto em tese. No caso, essa é a posição do STF hoje. Então, há imunidade, mas é necessário o cumprimento de obrigações acessórias. Beleza, gente? Tranquilo? Primeira ideia lá de 2012. Essa ideia do STF. Eu estou aqui com os informativos na minha frente, aqui, ó, que eu estou trabalhando com eles, e essa ideia é lá de 2012 do STF, imunidade tributária e obrigação acessória. Nós vamos ver mais um julgado aí muito interessante, que já foi objeto de cobrança, inclusive foi objeto de cobrança na prova de fiscal aqui do auditor fiscal da Receita, aqui do nosso concurso da Secretaria da Fazenda, e ele trouxe aí uma ideia que não é muito conhecida do aluno, né? Ele trouxe a questão da imunidade tributária religiosa e a maçonaria. Ele fez uma avaliação entre imunidade tributária, novamente aqui a norma negativa de competência. Eu acho essa a melhor definição de imunidade, ou seja, uma norma negativa de competência impeditiva do exercício da competência, em que pese existam milhões de outros conceitos sobre a imunidade. Eu acho que essa é a mais adequada, impede o exercício da competência tributária, e a decorrência lógica disso é que não há ocorrência de fato gerador, não há nascimento de obrigação tributária, não há constituição de crédito, tá? Norma negativa de competência impede o exercício da competência. Então a ideia era saber se essa imunidade tributária, que contempla lá os templos de qualquer culto e também as entidades assistenciais, né? Essa ideia que está expressa na Constituição, saber se essas imunidades que estão aqui se aplicariam à maçonaria. Essa notícia, essa tese chegou até o STF, e o STF fez uma avaliação do que era efetivamente a maçonaria para adequar aí ou não a ideia da imunidade a esses locais. E o julgado ficou consubstanciado nos seguintes termos: o STF entendeu que a maçonaria não era efetivamente aí uma igreja e por isso não gozaria da imunidade. Mas havia duas ideias básicas nesse julgado: a equiparação ao templo e a questão da assistência. Vamos ler ali para a gente entender como o STF trabalhou essas duas questões, depois eu vou esclarecendo para vocês. Imunidade tributária, artigo 150, 6C da Carta Federal. Primeira coisa que ele diz, olha ali, a necessidade de reexame do conjunto fático probatório, mas isso aqui a gente vai ver depois. E aí, essa é uma impossibilidade quando a gente fala de posicionamentos do STF, principalmente em recursos extraordinários. Quando a matéria chega para ser avaliada pelo STF, ela só vai trabalhar aí questões que foram
trazidas nos embargos, ou seja, que foram tratadas nos tribunais de origem e foram objeto de embargo em face de legislação. Regra geral, o conjunto fático, a prova que está expressa nos autos, ela não é avaliada pelo Tribunal Superior. O Tribunal só avalia o que vem do Tribunal do Estado, por exemplo, ou do Tribunal Regional Federal, que avaliou essa matéria fática probatória e chegou a uma conclusão. O tribunal só avalia se essa conclusão está adequada à Constituição ou não. Não avalia se aquela conclusão decorrente da prova está correta em face da prova. Perfeito? Então, no caso, a ideia trabalhada nesse julgado foi a abrangência do termo templos de qualquer culto. Se a maçonaria era ou não. E a conclusão do STF foi que não haveria aí a configuração da maçonaria como sendo um templo onde se professasse uma religião. A ideia do item 1 diz o seguinte: o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 156C da Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, porque aqui nós temos, a própria Constituição diz que, no caso, para se gozar da imunidade, a pessoa jurídica que se diz detentora da imunidade, ela tem que cumprir certos requisitos que estão expressos na lei. E a lei que traz esses requisitos é o Código Tributário Nacional, no seu artigo 14, que nós acabamos de ler anteriormente. Então, a primeira coisa que o STF diz, olha, para eu reconhecer a imunidade que está prevista no 156C, eu preciso que efetivamente se cumpra os requisitos estabelecidos na lei. Para chegar à conclusão se o recorrente atende aos requisitos da lei para fazer jus à imunidade prevista no dispositivo, seria necessário reexaminar o conjunto fático probatório constantes dos autos. E, neste caso, o STF não pode reavaliar o conjunto fático probatório para ver se efetivamente as lojas maçônicas estão cumprindo os requisitos do artigo 14 do CTN. E aqui o STF faz uma avaliação muito interessante. Eu queria ver se eu tinha aqui para nós a minha Constituição em mãos para ler para vocês qual é a diferença, né? Por quê? Porque em uma delas, no artigo 156C, o enquadramento estaria necessariamente como entidade de assistência social, enquanto que no artigo 156B, o enquadramento da imunidade estaria linkado com a ideia dos templos de qualquer culto. Então, são duas ideias que estão previstas na Constituição como realizadoras da imunidade tributária. A ideia do 156C, e aí o enquadramento que se deu aqui, as lojas maçônicas seriam de ideias, entidades assistenciais para configurar a imunidade em face de uma entidade assistencial teria que cumprir requisito que está previsto na lei, conforme diz a Constituição, e essa lei é o CTN, e para fazer essa avaliação o STF teria que revolver matéria fática probatória, então quanto a isso ele não se manifestou. Presta atenção. Quanto ao enquadramento da maçonaria como entidade assistencial para fins de se deferir aí a imunidade tributária, o STF teria que fazer reavaliação de matéria de conjunto fático probatório, e isso ele não pode fazer e ele não fez. No que diz no enquadramento do artigo 156B, a coisa era diferente. Aí a imunidade decorre dos templos de qualquer culto, e lá nesse caso específico, o STF diz o seguinte, quando a gente fala de imunidade de templos de qualquer culto, que está lá no 156B, ela é restrita aos templos de culto religioso. E a maçonaria não se aplica essa ideia, porque nas lojas da maçonaria não se professa qualquer religião. Então veja bem, há duas ideias aqui que foram trazidas ao STF. A ideia da assistência, da entidade de assistência, que para se conseguir a imunidade teria que cumprir os requisitos da lei, e esses requisitos estão lá expressos no Código Tributário Nacional, no seu artigo 14, esta parte não foi conhecida.
porque para avaliar isso o STF teria que fazer reexame de conjunto fático probatório, e há inclusive súmula que diz que isso não é feito pelo STF, a súmula 279, ó, teor da súmula 279 do STF. E por isso o recurso extraordinário foi só parcialmente conhecido. É um pouquinho de direito processual aqui que nós temos que entender. Então, o que acontece? O recurso extraordinário chega lá no STF e ele tem duas alegações, a alegação 1 e a alegação 2. Para ele ser totalmente conhecido, o STF teria que avaliar a alegação 1 e dizer ok ou não, e teria que avaliar a alegação 2 e dizer ok ou não. Neste caso, para avaliar a ideia 1, ele teria que avaliar o conjunto fático probatório. Então, isso aqui, nesse ponto aqui, ele não conheceu. Não conheceu. O que é não conhecer? Ele não avaliou se existia compatibilidade constitucional ou não no que diz lá com o artigo 156C. Ele só avaliou no que diz com o artigo 156B. Nesta parte, ele conheceu. Aqui na parte 2 foi conhecido. Foi conhecido e foi desprovido. Por que foi desprovido? Porque o recurso foi interposto aí pela loja maçônica, que tinha, não tinha efetivamente aí, recebido essa ideia da imunidade no julgado do tribunal imediatamente abaixo do STF, no caso, né? Então, nesse caso aqui do conhecimento, ele foi desprovido, ó, na parte conhecida, ou seja, lá na ideia do 156B, o STF diz que a maçonaria, ela não é efetivamente um templo religioso para fins de deferimento da imunidade em templos de qualquer culto. Perfeito? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Eu vou acabar tendo que entrar em algumas ideias processuais aí. E o importante é a gente entender que o que ficou definido é que, no caso, não se pode dar imunidade tributária para a maçonaria no que diz com o artigo 156b, porque ela não é um templo onde ela não professa um culto religioso. Essa é a percepção do STF. Olha lá o que disse o nosso informativo 678. É importante a gente ler, tá? As organizações maçônicas não estão dispensadas do pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Essa é a conclusão também da primeira turma, ao conhecer em parte o recurso extraordinário e, por maioria, negar-lhe provimento na parte conhecida. Na espécie, discutia-se se os templos maçônicos se incluiriam no conceito de templos de qualquer culto ou de instituições de assistência social, viu? Entidade de assistência para fins de concessão da imunidade prevista no artigo 156b e c. Aí ele trouxe aqui para nós, eu tinha esquecido, olha ali, ó, a linha B, templos de qualquer culto. A linha C, instituições, né? Imunidade, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, mas a linha C, a gente sabe que há um requisito aqui para se dar imunidade com base no artigo 156C. Tem que atender os requisitos da lei. E os requisitos da lei estão lá no artigo 14 do CTN, né? Então, nesse caso, na ideia básica da linha C, seria inviável em face do verbete 279 da súmula do STF. Olha ali, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Aludiu-se ainda à observância do artigo 14 do CTN para que pudesse existir a possibilidade do gozo do benefício, matéria que não possuiria índole constitucional. Pontuou-se que a maçonaria seria uma ideologia devida e não uma religião. Então, no caso aqui, é exatamente tudo que eu disse para vocês, só que feito aí nas palavras do informativo do pessoal do STF. Perfeito, galera? Tranquilo quanto a esse? Então, beleza. Vamos passar então ao nosso terceiro julgado. Aqui, nesse julgado, esses dois julgados anteriores que eu falei para vocês,
são de 2002 e agora nós vamos falar já de 2012, perdão, e agora nós vamos falar de um julgado de 2013. Vamos começar com o julgado de 2013, que é, olha, um dos julgados mais importantes aí do STF nos últimos tempos. É um julgado complexo que teve diversos desdobramentos, mas que atualmente está consolidado e trouxe aí, deu abertura para a mudança de um entendimento no que diz com imunidade tributária, porque uma ideia importante da gente entender, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar o julgado, mas quando a gente vai começando a entender que quando o STF fala de imunidade tributária, ele vai adotar em tese, e geralmente ele vai adotar aqui uma visão teleológica da norma, que quer a ideia do que a norma pretende no ordenamento, qual é a finalidade que a norma quer atingir. Ele vai adotar, quando falar de imunidade, uma ideia teleológica, inclusive uma abertura maior, inclusive, que a interpretação sistemática, porque aqui a ideia é garantir a imunidade, garantir a não tributação. Então, isso nós temos que começar a ver que a posição do STF, quando começa a avaliar imunidades, ela se dá de uma forma teleológica. Qual era a finalidade da norma que está expressa na Constituição? Não vai ser uma avaliação literal ou gramatical, né? Vai ser mais do que uma interpretação literal ou gramatical, vai ser uma interpretação teleológica. Então, quando ele fala desse caso específico, ou seja, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? uma empresa pública, ele vai ter que fazer uma leitura constitucional mais ampla, mais aberta para incluir esta entidade da administração indireta no conceito lá de imunidade tributária recíproca. No conceito lá de imunidade tributária recíproca, que está expresso lá no nosso artigo 156A da Constituição, né? Então, aí, neste caso, nós vamos ter que trabalhar isso e vamos trabalhar isso com vocês, lendo primeiro aí os dispositivos constitucionais. Depois que a gente lê os dispositivos constitucionais, eu vou finalizar o bloco e vou entrar no próximo bloco já falando do julgado. Olha lá o que diz o artigo 156A da Constituição. Diz o seguinte, não se pode instituir imposto, ou seja, uma imunidade sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Aqui nós estamos falando de imunidade tributária recíproca, ou seja, o Estado não pode instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço do município, nem a União sobre patrimônio, renda ou serviço do Estado e do município. Essa ideia está expressa no artigo 156A. Mas mais do que os entes políticos, ou seja, as pessoas políticas que possuem capacidade, né, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, o parágrafo 2º diz o seguinte, olha, essa vedação lá do 6A é extensiva a autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes. Então, neste caso, há uma extensão aí para as autarquias e fundações que fazem parte da administração indireta. Em regra aqui vamos falar de fundação também de direito público, mas a administração indireta ela não está restrita a esses entes, né? Na realidade, o termo correto é essas entidades, né? A administração indireta tem também lá empresa pública, que é a entidade de direito privado e não de direito público. Tem lá também a Sociedade de Economia Mista, que também é uma entidade de direito privado. E como a gente pode ler da redação do parágrafo 2º, não há extensão da imunidade tributária recíproca a essas entidades. E isso é que foi discutido no STF. Eu já volto com o julgado para vocês aí.